Agora, por exemplo, eu vou voltar a transitar no jornalismo policial. Na sexta-feira, Didio trouxe para nós aqui informações de bandidos, de corpos que foram localizados. Eu fico buscando palavras, né, minha amiga? Fico buscando palavras para não ser infeliz com elas. No programa de sexta-feira, nós mostramos 2 rapazes ou 2 corpos que foram encontrados. Na sexta-feira, durante o nosso jornal. Na sexta-feira mesmo, no finalzinho da tarde, outros 3 corpos foram encontrados, totalizando 5 pessoas executadas na sexta-feira. O Didio vai trazer informações de quem era cada um desses 5 rapazes que foram executados. Ô Didio, na tela tá o rosto, o nome e a idade de cada um deles. Daqui pra frente é contigo, Cracasso. Vamos lá, Popão, vamos lá. Essa daí é uma arte que foi criada aí, onde traz aí os 2 primeiros de cima, que são irmãos, que são filhos de uma mulher que foi presa durante aí a tentativa de explosão do Capãozinho, durante a semana passada, que foi inibida na véspera de Ano Novo pela Gerência de Combate ao Crime Organizado. Logo abaixo ali, nós temos mais uma pessoa que já é velha conhecida da polícia, recém-saído da cadeia pública, que é o Flávio Rodrigues Carneiro, de 47 anos de idade, que seria dono de um bar, um estabelecimento comercial, no Nova Fronteira, onde foi encontrado drogas e armamentos dentro de um carro que foram apreendidos pelo GCCO, além dos outros 2 aí que já eram desaparecidos. Desde a quinta-feira que noticiamos, foram encontrados um corpo em cima de outro corpo, no fundo ali do Costa Verde, do bairro Santa Maria. Há um vínculo que está sendo criado e investigado por parte da Polícia Civil de que os 5 têm um envolvimento da mesma situação ou que pertencem a uma facção criminosa. Aí só está a foto separada da Visani, mas aí nessa arte está mais esclarecedor que ela é mãe dos 2 que foram executados agora por último. Ela foi presa no dia da tentativa da explosão do Capãozinho e agora nós temos 5 mortes, que isso é um desafio para a Polícia Civil, onde a DHPP estará investigando todas as situações que tiveram o mesmo modo operandi. Suspeita-se que os 5 foram sequestrados no mesmo dia ou na mesma noite e foram mortos da mesma forma e enterrados da mesma forma, só que em locais diferentes, Popão. Falar que o nosso país não tem guerra, né? Não tem guerra o nosso país com outro país. Porque há uma guerra em andamento de turma, de facção. Volta ali, produção, se conseguir, a imagem daquela senhora e que essa imagem aí, que quando o Didio estava narrando, ele estava explicando que a Visani de Jesus, ela apareceu em nosso jornal. A Visani de Jesus e outros bandidos planejavam explodir o muro da penitenciária e soltar de lá ou facilitar a fuga de bandidos de uma facção. Os 2 rapazes que estão na tela, o Jean Suede de Jesus Dias e o Wellington Suede Jesus Camargo, são filhos da Visani. A Visani apareceu em nosso jornal junto de outros bandidos que planejavam explodir. É isso aí, produção, para facilitar quem assiste e entender. Lembra que na semana passada o Didio mostrava aí todos esses bandidos e bandidas que planejavam explodir o muro de uma penitenciária e facilitar a fuga de bandidos de uma facção? A Angélica Souza, volta só um pouquinho pra gente falar a mesma linguagem em produção, não tá fácil não, meu pai. Angélica de Souza Silva, Visani de Jesus Dias, Davidson da Silva Santana, Eduardo Benedito do Amaral, Silvana Souza da Silva, Jonathan Júnior, todos esses bandidos, ok? Todos esses bandidos foram presos antes de conseguir colocar em prática o plano de explodir o muro e facilitar a fuga de bandidos que seriam da mesma turma, da mesma facção que eles. No nosso jornal de sexta-feira, nós mostramos 2 corpos localizados. E na mesma sexta-feira, lembra? Nós falamos ainda que o auxílio, os cachorros, é quem atraíram pessoas e quando chegaram, localizaram 2 corpos. Os 2 que aparecem, volta ali, fazendo favor. Os 2 que aparecem
que nós mostramos no jornal sexta-feira, o Felipe e o Marcos. Na mesma sexta-feira, só que no final da tarde, outros 3 corpos foram encontrados, totalizando então 5, que são eles que estão no vídeo. O Jean Suede, o Wellington Suede, irmãos, o Flávio Rodrigues, o Marcos William e o Felipe. Todos seriam de uma outra facção rival àquela que os assassinaram. Play neles. E foi na última sexta-feira que a Polícia Civil da DHPP acabou recebendo o comunicado de um corpo possivelmente que estava enterrado em uma região de mata fechada, bem próxima do São Mateus e do bairro São Benedito. Uma mata como essa, logo lá à frente, a qual aí a Polícia Civil, ao identificar o local, acabou encontrando um corpo. Posteriormente, com as escavações que foram realizadas e uma perícia preliminar que foi também constatada no local, haveria a possibilidade de ter mais corpos, até que abrindo a vala, acabaram encontrando mais um e mais outro. 3 corpos foram encontrados, foram assassinados. Um já estaria desaparecido e já haveria uma comunicação por parte da esposa ou da convivente. De acordo com as informações, as pessoas que acabaram sendo identificadas pela Polícia Civil através da DHPP são eles: Jean Sueder de Jesus, de 21 anos de idade, e o Wellington Suede Jesus Camargo, de 28 anos de idade. Coincidentemente, eles são filhos daquela mulher que faz parte do primeiro comando da capital PCC e que estavam orquestrando a explosão do muro do presídio Capãozinho, em Cuiabá, anexo à PCE. Por ser filhos dela, há grande possibilidade que estariam envolvidos possivelmente nessa fuga de membros do PCC em Cuiabá. Junto com os corpos desses irmãos estaria outro rapaz, Flávio Rodrigues Carneiro, 47 anos de idade, recém-saído de uma cadeia pública, com 10 passagens criminais. Um boletim de ocorrência falava do seu desaparecimento, até que a Polícia Civil fez a sua identificação e acabou constatando a sua morte. Esse último, o Flávio, já teria diversas passagens criminais, no mínimo 10 delas. Já participou e foi acusado de tentar participar de uma chacina no bairro Paiaguás, tráfico de drogas e outros crimes. Dentro da mecânica compreendida daquilo que foi narrado desde a última quinta-feira, outros 2 corpos foram encontrados, sendo eles Felipe Ezequiel da Silva Lima, de 22 anos de idade, na quinta-feira. Marcos William Rodrigues da Silva, de 22 anos de idade, também na quinta-feira. No total, entre quinta e sexta-feira, foram 5 pessoas na mesma modalidade: perfurações de faca e de arma. A partir dali, a polícia trabalha com a hipótese não só da ligação com o PCC, mas de uma matemática que vai se fechando. Os irmãos, que são filhos da Visani de Jesus Dias, mulher que foi presa junto com o bando, queriam explodir os muros do presídio Capãozinho, anexo à PCE. Esses outros 2, que falta a identificação oficial do Estado, que é o Felipe mais o Marco, acabaram sendo encontrados na quinta-feira na mesma modalidade, cova rasa e também com perfurações de faca e revólver ou pistola. Não, ele não tinha envolvimento nenhum com grupo nenhum. Ele foi para aí simplesmente para trabalhar, porque na onde a gente mora aqui, as oportunidades é só para quem é formado, para crescer na vida, é só para quem tem, como se diz assim, um padrinho dentro de uma empresa, dentro do escritório, né? Agora que aí ele foi para aí para aprender uma nova profissão. Ele não tinha grupo nenhum, ele não andava com ninguém, sabe? Era só ele morava comigo e foi para aí para trabalhar. E ainda sobreviveu, ainda sem nenhum arranhão, quanto os 2 foram mortos, né? Tanto como o Marcos William, como o Felipe, né? Porque eu não tinha contato com o Felipe, né? Assim, de amizade, de participar do dia a dia da vida da gente. A gente conhecia ele, na verdade, mas era ele pra lá e nós pra cá, né? E então era difícil, né? Difícil engolir, digerir isso. Eu não conformo, eu não tô acreditando que eu perdi meu filho, sabe?
Há grande possibilidade que os 5 tenham sido sequestrados e, posteriormente, teriam sido mortos. Aquele que a gente citou como Flávio já foi citado em outras oportunidades que pertenceria a uma organização criminosa. Mas com toda a desarticulação da GCCO em fazer a prisão e a constatação que não só no bairro Mapim, onde não foi preso, e com mais outras mulheres e um homem que foram presos também na região do bairro Novo Mundo, Nova Fronteira teria um bar onde encontraram também armas e drogas. Esse bar da Nova Fronteira, onde foram encontrados o entorpecente e mais os armamentos que seriam utilizados para o resgate dos presidiários do PCC, que é do presídio do Capãozinho, pertenceria a esse homem que foi citado como Flávio Rodrigues Carneiro, de 47 anos de idade. O bar era dele, mas quem tomava conta para ele era Visani, enquanto estava preso, supostamente. Há grande possibilidade que ele virou sua camisa, foi para outra organização criminosa, estaria traficando na cabritagem, como é falado popularmente nas ruas, e por isso aconteceu um decreto, não só do envolvimento, pela rivalidade entre as duas facções, A e B. Mas acabaram sendo identificados 5 corpos entre a quinta e sexta-feira, após um trabalho minucioso da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, juntamente com o Núcleo de Desaparecidos, que fizeram a identificação daqueles que aqui foram citados. Outro detalhe que chama a atenção da nossa equipe de reportagem, se trata de uma moto que pertencia a um daqueles que foi morto ou foi encontrado com os 3 corpos no fundo do São Mateus. Se trata de uma moto vermelha, uma Honda Fan vermelha localizada submersa no rio Cuiabá durante o final de semana. Foi encontrada na região da Passagem da Conceição, na entrada do bar No Ney, antes da chácara Pousada Cachoeirinha, região da Fazendinha, na chácara 7 Ilhas, em Várzea Grande. Conforme a própria Guarda Municipal, ela acabou sendo aí confirmada que seria de propriedade de um senhor de 47 anos de idade, aquele que citamos que seria o dono do bar aonde foi encontrado drogas e armas, que se chama Flávio Rodrigues Carneiro. Moto localizado aqui na região da Passagem da Conceição. Rio baixou, a Guarda Municipal localizou a moto aí, provavelmente por furto ou roubo. A Guarda Municipal recebeu uma denúncia de uma motocicleta jogada dentro do rio, deslocando até o local aqui, providenciando uma corda para ver se a gente consegue tirar essa moto daí para averiguar a mesma. Aí, ó, tiramos dentro do rio a moto, aparentemente está bem conservado. Foi visto lá o licenciamento desde 2020. Aí vamos ter que verificar aí com o CIOSP, ver o que vai fazer com a moto. Provavelmente vai ter que recolher para o pátio. A moto aqui 2014, licenciamento aí 2020. Foi resgatada aí do rio. Vai ser recolhida aí até o pátio de veículos da Guarda Municipal e entrar em contato com o proprietário para estar procurando mesmo lá. O veículo não tem queixa de roubo ou furto. Todas essas informações da moto localizada após o seu sequestro e dos corpos que acabaram sendo encontrados foram repassadas pela própria Polícia Civil. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Sinistro, hein, Didio? Sinistro. Só na sexta-feira, esses 5 homens aí foram então executados. Durante o nosso jornal, na sexta, nós mostramos os 2 corpos localizados. E aí, no final da tarde, outros 3, totalizando então 5 execuções só na sexta-feira.